Bem-vindos ao nosso canal, o canal que fala sobre Espiritismo, a doutrina espírita, o canal Espiritismo, Kardec e Jesus. Hoje o tema será interessante, como sempre. O Espiritismo é muito interessante. Nós já conversamos sobre Deus, sobre a necessidade da encarnação, né, sobre a nossa relação com Deus, sobre o Espírito. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o perispírito. O perispírito não é uma invenção, uma descoberta do espiritismo. Ele já está descrito no próprio Novo Testamento. Paulo chama o perispírito de corpo espiritual. O apóstolo Paulo diz: se há corpo de carne, se há corpo material, há também o corpo espiritual. Na Índia, na Grécia, da Cabala, no Egito, o perispírito aparece com diferentes nomes, evidentemente. Nas tradições orientais, nas tradições esotéricas, tem nomes diferentes, é perfeitamente normal, né? São outros idiomas, outras culturas. O perispírito é um elemento semimaterial faz parte da constituição do espírito. Envolve o espírito um elemento semimaterial chamado de perispírito. Por que chama de semimaterial? Não quer dizer que ele é metade matéria e metade espírito, de forma nenhuma. Ele tem uma natureza intermediária entre o espírito e a matéria. Ele tem algumas características que permitem que ele interaja com o espírito e tem algumas características que permitem que interaja com a matéria. Evidentemente, ele tem uma natureza material, mas não é só isso. Não é só isso. Ele que permite que os espíritos se comuniquem, que se tornem visíveis, que se manifestem aos médiuns e possam se materializar, possam deixar mensagens psicografadas ou psicofônicas. Nós, por exemplo, encarnamos porque temos perispírito. Não existe espírito sem perispírito. Mesmo os espíritos puros têm o perispírito. Não existe espírito sem perispírito. O perispírito, ele reflete a evolução moral e intelectual do ser espiritual. Ele vai se purificando, vamos usar esse termo, ele vai se eterizando conforme o espírito evolui. Então, na verdade, o espírito não é um ser indefinido, ele é um ser circunscrito, individualizado pelo perispírito. Esse perispírito faz com que nós possamos descobrir que os espíritos existem. A natureza íntima do espírito, o espírito propriamente dito, que é o ser moral, a natureza íntima deste ser nós não sabemos. Sabemos que é algo. É algo. O espírito não é apenas um conjunto de ideias, um conjunto de vontade e pensamento, de forma alguma. O pensamento, a vontade, as nossas ideias, as nossas lembranças, elas são qualidades, são efeitos do ser espiritual, são atributos. A inteligência é um atributo do espírito. Nós podemos conceber o espírito pelo pensamento. É a única forma. É um ser intelectual, nós o concebemos pelos seus efeitos. E nós sabemos que ele existe, ele é um ser objetivo, através do perispírito. O perispírito tem várias funções. No livro dos Espíritos, nós temos que refletir um pouco ao estudar o livro dos Espíritos, que a codificação ela traz princípios, ela não esgota o assunto, ela não traz detalhamentos. Kardec diz que o Espiritismo ele vai evoluir muito mais pela nossa reflexão, pelo desenvolvimento da nossa inteligência, do que propriamente por novas revelações, novas coisas. Kardec fala isso na Revista Espírita, que nós iríamos evoluir, o Espiritismo irá evoluir, o Espiritismo evoluir como doutrina, como filosofia, muito mais pela nossa maturidade intelectual em compreender certas questões do que por novas revelações. Então, nós temos algumas questões um pouco abertas, vamos dizer assim. No livro de Ernesto Bozano, Aksakov, sobretudo Leon Denis, a memória é sinônimo de informação. Nós lembramos coisas, são informações que temos a respeito de nós mesmos. Nós vivemos em outros países,
Dentro de nós existem verdadeiros poliglotas. A nossa cultura é muito maior do que nós imaginamos. Só que nós esquecemos. Só que os idiomas que nós aprendemos em outras vidas, todas aquelas pessoas que nós conhecemos, as nossas vivências, as nossas experiências, elas não são propriamente o espírito, o ser moral, mas elas são informações, porque afinal de contas já são fatos passados. Mas elas contribuíram para que sejamos o que somos hoje, né? Elas alteram elas contribuem para a nossa melhoria moral, intelectual. E elas têm que estar em algum lugar. Então, Leon Denis e Bozano, eles admitem que, através até de informações espirituais, que essas informações estariam no perispírito. A memória, os arquivos da memória. Ora, é preciso não confundir informações que temos a respeito de nós mesmos, de outras vidas, com faculdade mental. Uma informação não é uma faculdade mental. Um livro, um chip, tem informações, mas um livro e um computador não tem faculdade mental. Um livro não tem faculdade mental, mas ele tem muita informação. Ele é a expressão de uma vivência de alguém, da reflexão, das convicções de uma pessoa, do seu autor. Então, não confundir informação com faculdade mental. As informações estão arquivadas no perispírito, mas memória não é, nesse sentido, faculdade mental. A interpretação, sim. Interpretar o sentimento, a vontade, são faculdades mentais. Essas são faculdades do ser moral que somos. O que nós faremos com as informações, como nós reagiremos a essas informações, como nós as interpretaremos, isso faz parte do ser moral que somos. São faculdades mentais. Diante de uma mesma informação, de uma mesma lembrança, podemos ter comportamentos muito diversos ao longo da nossa evolução. O que nos parecia um mal ontem, hoje pode nos parecer uma bênção. Uma pessoa que não gostávamos no passado, hoje podemos até estar amando. Um mal entendido, uma interpretação, uma convicção enraizada em nós no passado, hoje é interpretada como uma teimosia, ou até como um absurdo, como uma tolice, ou até como uma etapa necessária e mesmo comum no nosso processo evolutivo. Então, nunca confundir informação, né, arquivos da memória com faculdade mental, né? O computador tem informações, nós chamamos de memória, né? Não é o tipo de memória que um ser humano tem, porque a memória do ser humano ela pode ser atualizada, ela é interpretada. Essa interpretação é realmente uma faculdade mental. Uma faculdade mental. Então, o Espiritismo ele torna compreensível a ação dos espíritos, né? Torna compreensível. A mediunidade é uma faculdade orgânica, por exemplo. O perispírito do médium ele tem que interagir com o perispírito do espírito comunicante. Não basta que o espírito queira se comunicar, é preciso que haja uma afinidade fluídica. Às vezes os espíritos, o médium que geralmente não é adequado para certas comunicações, mas ele tem uma afinidade fluídica, o seu perispírito, com um outro espírito que irá se comunicar. E ele às vezes é o mais adequado, é o único adequado para aquela manifestação. Então, no perispírito, está a solução para uma revolução muito grande, mesmo na área da embriologia, né, o processo de diferenciação celular. Por que todas as células do corpo, tendo o mesmo DNA, elas se diferenciam de forma tão diferente? São informações dadas pelo perispírito. Em tal local, tal célula tem que se transformar numa célula hepática. No outro lugar, no cérebro, um neurônio, na medula torácica, medula cervical, a coluna, né? Na pele, uma célula dérmica, enfim. Todos os tipos de diferenciação celular, eles têm uma informação no perispírito. Essa também é uma tese, né? É uma tese.
deverá ser comprovado. Mas pelo menos faz toda a lógica, tem toda a sua lógica. O pesquisador espírita Hernani Guimarães Andrade chamava de modelo organizador biológico, né? Essa função do perispírito, modelo organizador biológico. Quando a medicina descobrir realmente o perispírito, quando a psicologia, a psiquiatria, na verdade o ser humano souber trabalhar com esse elemento nosso, daremos um avanço muito grande na compreensão de nós mesmos, na compreensão da vida, dos traumas, das nossas disposições íntimas. Mas não queiram pensar que o perispírito tem inteligência, não. Quem tem inteligência somos nós, somos o ser moral. Quem tem imaginação somos nós. Quem tem vontade somos nós, como seres morais. O perispírito não tem vontade, não tem inteligência, não tem nada disso. Não tem imaginação, não tem teimosia, não tem perispírito teimoso. O perispírito é apenas um arquivo de memórias. Evidentemente deve ter muitas outras funções que nós nem sequer imaginamos. Pode ter outras funções em outros mundos, mas isso não nos diz respeito por enquanto. Mas o Espiritismo, ele pelo menos, ele nos abre essas possibilidades de pensamento, de modelos para que nós venhamos a compreender melhor. Eu acho que se nós, mais do que isso, talvez seja apenas especular, não é? Se nós ficarmos imaginando muito mais coisa, um pouco, eu realmente, pessoalmente, desconfio que nós não sabemos muita coisa realmente. Mas é o suficiente para nós prosseguirmos no nosso processo de aprendizado, de vivência dentro da doutrina espírita, dentro do movimento espírita. Eu creio que nós tivemos uma conversa até produtiva. E eu conto com todos na divulgação da doutrina espírita, na divulgação do espiritismo, nas nossas reflexões e, por que não dizer, da nossa amizade. Sejam todos bem-vindos, que possamos cada vez mais divulgar a doutrina espírita.